vocês conseguiram reencontrar e acho que talvez a melhor fase da carreira do Alisson, uma das melhores. Eu já né? ouvi mais de uma pessoa falando, e só para completar, acho que foi o maior acerto do Dorival e da comissão técnica, foi achar o lugar pro Alisson. O cara se transformou de um atacante ok num segundo volante fundamental, né? E antes, né, ele teve, a gente sempre tratou isso como um problema pessoal, não entrando em detalhes, né? E o Alisson agora, recentemente, depois do título, abril, disse né? que teve um problema de depressão, tal, que foi muito duro para ele, pensou em largar o futebol e tal. Então, vem de antes, né, uma trajetória de uma questão pessoal muito grave recuperação para uma psicológica e recuperação técnica, né? psicológica e técnica. Exato. E ele citou o teu nome também na questão do reposicionamento. Como é que foi toda essa recuperação desse jogador? Rapinho, até porque, às vezes, o cara era volante, virou zagueiro. Sim. O cara era não sei o que, virou tal. Você tirar um Era cara atacante, de virou atacante meia. e o cara virar um segundo volante, não é um negócio normal, né? Sim. O Alisson, ele vinha jogando muitas vezes como ponta com a gente. E a carreira inteira dele, ele jogou como ponta pelo lado esquerdo. Né? Sim. E aí a gente colocou ele em alguns jogos como ponta pelo lado direito, porque era uma função que nos faltava naquele momento. E a gente precisava de alguém com as características dele. Tanto que depois vem o Rato, né? E o Rato tem uma característica parecida, principalmente defensiva, com a do Alisson. E aí um certo dia o Alisson encostou em mim, né? E a gente tem uma relação muito próxima, a gente trabalhou junto em 2013, então a gente tem uma relação já muito próxima. Onde? No Vasco. No Vasco. No Vasco. E aí ele me falou, Lucas, pelo amor de Deus, não quero questionar nada sobre o que vocês fazem, mas eu não me sinto confortável de jogar como ponta pelo lado direito. Eu tenho muita limitação. Se vocês me colocarem, eu vou fazer sem problemas nenhum. Mas ali eu tenho alguma limitação, porque foge um pouco do meu jogo, eu nunca joguei naquela função. Eu vou ajudar, mas eu sinto que eu não vou ser o meu melhor ali. E vocês criam uma profundidade, alguém que pudesse Exato. fazer uma jogada de linha de fundo, drible. Exato. O Alisson ele tem algumas características que elas são fundamentais para nós. Né? Ele ataca muito bem espaço, ele pressiona muito bem a bola, e ele, quando tem bola, ele dá velocidade no jogo. Né? Ele não é um cara que ele enrola muito com bola. Então, a partir desse momento que ele conversou comigo, a gente foi para a sala, conversou, e trocando uma ideia com o professor, ele falou de repente a gente... De encontrar uma posição pro Alisson. de repente a gente encontrar uma outra função. E quando a gente jogava no 4-3-3, que a gente tinha um tripé por dentro, o Alisson, ele fazia essa função de médio, ele ia muito bem, né? Ele fazia muito bem essa função, porque ele conseguia, ao mesmo tempo de combater, ele também conseguia chegar na área do adversário. Então, pensando sobre o que a gente poderia fazer com ele, a gente chegou à conclusão de repente, trabalhar ele como um volante. Porque naquele momento a gente já não estava mais usando tripé, a gente estava usando um 4-2-3-1, né? E aí, como ele não jogaria de ponta, de meia também para ele ficaria um pouco mais complicado. E na ponta esquerda a gente tinha outros jogadores que faziam função, tinha Nestor, tinha Michel, tinha outros jogadores que faziam ali. E então a gente pensou de repente trazer ele para dentro e trabalhar ele nessa função. E aí nos primeiros treinos ele teve muita dificuldade com o posicionamento de volante. Então em alguns momentos o Pablo saía para combater e o Alisson ficava bem aberto e deixava a nossa região central livre. Então a gente pegava, ia nos vídeos do treinamento, trazia ele na sala, falava, Alisson, fecha um pouco mais e tal. Então a gente foi orientando ele para que ele pudesse, no momento que ele fosse jogar naquela função, estar mais adaptado àquilo. E aí, contra o Palmeiras, acontece a situação com o pai do Pablo. O Pablo tem que viajar. Verdade. Até o pessoal colocou à disposição de repente, trazer o Pablo para cá, mas o Pablo não tinha condições emocionais. Exato, emocionais de jogar naquele momento. E aí a gente pensou quem que a gente colocaria, né? Para casar com a função do Gabi, tinha que ser alguém que pressionasse bem a bola, que encurtasse a marcação, que tanto marcasse como jogasse. E aí veio na nossa cabeça, de repente, colocar o Alisson, né? E naquele momento parecia uma loucura, né? Você ir jogar no Allianz contra o Palmeiras, você já
com o resultado de 1-0. Confesso que eu me apavorei quando eu vi a escalação. Meu Deus do céu. E você coloca o Alisson de volante, o Alisson que era um jogador bem contestado, né, por todo mundo, e de repente você confia nele para colocar ele como um volante e o Alisson entra, faz aquela baita partida. E a partir daí ele vai se firmando cada vez mais. E como é que foi a conversa depois do jogo, assim, do jogo do Allianz, com ele, assim, tipo, falou, puta que pariu, eu não acreditava que ia dar certo. Como é que foi? O Alisson, ele é um menino muito bom, né? Ele é um menino, ele é muito grato, assim. Então, eu lembro depois daquele jogo ali, ele ficava agradecendo a gente por confiar nele, por dar essa oportunidade. E a gente não fez nada mais do que os treinamentos nos mostravam, porque não tinha como tirar o Alisson da equipe naquele momento pelo que ele vinha produzindo. E se não me falha a memória, o Gabriel ainda não tinha machucado, né? E o Alisson muito bem. Sim. Depois ainda o Gabriel se machuca e o Alisson aí sim assume a função e dá sequência.